Olá, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa estar abençoando a vida de todos que está me ouvindo neste momento. Neste momento eu gostaria de deixar uma reflexão que se encontra no livro de Juízes. Juízes capítulo 3, versículo 7. Diz: Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e renderam culto a Baalins e a postes ídolos. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Somente esses dois versículos. Gostaria de fazer uma breve meditação no livro dos Juízes. E quando a gente analisamos esse livro, nós vemos que a mensagem que o livro de Juízes nos mostra é uma mensagem acerca da inconstância. Porque quando nós olhamos o livro dos Juízes, nós vemos que os Juízes foi um período em que Deus era o rei de Israel. O povo não tinha um rei homem, mas sim um reinado que era comandado pelo próprio Deus. E Deus escolhia juízes, uma espécie de líderes militares ou líder espiritual, para governar a nação de Israel, para guiar a nação de Israel. E esse período se deu após a conquista de Canaã, a terra que Deus havia prometido ao seu povo, Israel. Eles conquistaram a terra que Deus prometeu a Abraão que daria aos seus descendentes, a terra que Moisés lutou para que o povo viesse conquistar, a terra que Josué assumiu o compromisso de continuar o trabalho de Moisés, e aqui o povo havia chegado na terra. Eles chegaram na terra de Canaã, mas o livro dos Juízes vai nos mostrar que eles viviam em uma gangorra espiritual. A Bíblia vai mostrar alguns erros que eles cometeram. Desde quando eles pisaram lá, eles já começaram a fazer coisas erradas. A ordem de Deus era para que todos que habitavam ali naquela terra fossem expulsos por completo. E a Bíblia vai nos mostrar que eles perdoaram algumas pessoas ali e falaram: não vamos expulsar esse povo não. E eles passavam pano e não expulsaram alguns habitantes da terra que Deus havia falado que eles deveriam expulsar. Então já começaram errado, desobedecendo a palavra de Deus. E o próprio Deus vai falar no capítulo 3, a partir do versículo 1, que os povos pagãos no meio de Israel, eles seriam um tropeço, né? Seria um tropeço para o povo de Israel. Então, eles perdoaram ali algumas pessoas que estavam ali na terra de Canaã e não expulsaram, e essas mesmas pessoas se transformou em tropeço para eles, se transformou em um problema. E a primeira lição que nós podemos notar no verso a qual foi lido, é que quando começamos algo errado, não tem como acabar da maneira certa. O versículo 7 diz que o pecado acende a ira de Deus. É isso que o versículo diz, porque fala que eles desobedeceram ao Senhor, renderam cultos a Baalins e a postes ídolos, ou seja, se voltaram à idolatria.
E isso só aconteceu por causa de influência de povos que eles não expulsaram de Canaã. Essa influência veio daí. Então começou errado. Então essa é a primeira lição, que quando nós começamos algo errado na nossa vida, não tem como esse algo terminar da maneira certa. Então devemos buscar sempre começar um projeto da maneira correta, para que venha terminar da maneira correta, para que venha ao decorrer da caminhada esse processo ser lapidado da maneira que agrada a Deus. E olha só a consequência, versículo 8, ele vai dizer, vai nos mostrar que a consequência do pecado traz consigo a escravidão. E o povo ficou refém de Cusã-Risataim, que era o rei da Mesopotâmia, por 8 anos, diz o texto aqui. Então eu gostaria de frisar nessa mensagem a consequência do pecado versus a consequência da obediência, que são duas coisas totalmente distintas. E nós devemos escolher de qual lado nós vamos querer ficar. O lado do pecado ou o lado da obediência? Vamos escolher as consequências do pecado ou as consequências da obediência? Então a Bíblia nos mostra nesse texto que o pecado ele se apresenta a nós como algo prazeroso, mas ele nos traz destruição, escravidão, afastamento de Deus. O povo começou errado, não expulsou os povos que deveriam ser expulsos de Canaã e, consequência, acabaram sendo influenciados e acabaram caindo na idolatria. Então isso é algo muito grave. E nós devemos cortar todo o laço, toda obra que o inimigo tem colocado na nossa frente. Nós devemos ter a visão, a percepção. E nós devemos ter a consciência de sempre optar por fazer o que é certo. Sempre começar um projeto fazendo da maneira certa, da maneira que agrada a Deus. Começar um projeto demonstrando obediência a Deus. E não de uma maneira errada igual eles começaram. Resultado, ficaram refém 8 anos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. É o que o verso diz aqui, versículo 8, na qual nós lemos. No verso 9, olha que interessante. Agora, como eu já disse, da consequência do pecado, eu vou agora meditar um pouco sobre a consequência que a obediência traz para nós. Olha o versículo 9, diz que eles clamaram ao Senhor, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e Deus lhes suscitou um libertador que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz. Olha só, quando nós decidimos obedecer a Deus, a Bíblia diz que eles clamaram, esse é a primeira lição aqui, que quando nos prostramos a clamar ao Senhor, Ele nos responde com a solução. Então eu não sei como está a sua vida, você que está ouvindo essa mensagem, eu não sei até onde está chegando essa mensagem, pode ser que até mesmo ninguém escute essa mensagem por completo. Pode ser que alguém escute 3 minutos ou nem escute a mensagem, mas eu estou sentindo de Deus em dizer aqui, que quando nos prostramos a clamar ao Senhor, Ele nos responde com a solução. Então a sua solução ela não está no homem. A sua solução ela está em Deus. Ah, mas o homem pode nos ajudar a resolver situações na nossa vida? O homem pode ajudar apenas porque Deus capacitou o homem para ajudar o próximo homem que vem atrás dele querendo a solução. Essa é a verdade que a Bíblia ensina. Deus dá sabedoria ao homem para ele ajudar o próximo. Então não pense você que quando você
quando alguém resolve o seu problema, foi simplesmente aquela pessoa resolver o seu problema com a força do seu braço. Não, Deus capacitou aquela pessoa para ela te ajudar. Essa pessoa te ajudou porque Deus capacitou ela. Deus capacitou ela com inteligência, com sabedoria, ou com força de vontade para aprender o que ela irá te passar. Ou essa pessoa, ela honrou a Deus através do seu esforço, e Deus honrou essa pessoa para que ela viesse a te honrar. Então, quando nós clamamos ao Senhor, a Bíblia diz que Ele nos responde. E Ele nos traz o que? Libertação. Deus levantou um libertador para seu povo, para Israel. O povo estava 8 anos sendo escravo do rei da Mesopotâmia. Deus levantou um homem chamado Otiniel. E é isso que Deus faz. Deus ele liberta o homem de todo o laço do inimigo. Deus ele liberta quando o homem se prostra diante dele. Quando o homem se curva e o homem entende que sem o poder de Deus o homem nada consegue fazer. Então o povo percebeu que começou o projeto errado. O povo percebeu que a consequência do pecado era desastrosa e o povo resolveu seguir o lado da obediência. E a consequência da obediência é essa. Ela nos liberta, ela nos traz um libertador. Ela nos traz a solução dos nossos problemas. Olha que maravilhoso essa palavra. Uma outra lição que eu vejo aqui no versículo 10, que diz que veio sobre Otiniel, veio o Espírito do Senhor, e ele julgou Israel e saiu a peleja contra o rei da Mesopotâmia. E ele saiu vitorioso. Olha só que maravilhoso. Por que Otiniel saiu vitorioso? Qual é a solução para nós recebermos a vitória? Olha só, o Espírito do Senhor veio sobre ele. É esse o segredo. Olha só, é o Espírito do Senhor. Porque quando você obedece a Deus, quando você obedece e decide se prostrar diante dele, o Espírito do Senhor ele vem sobre você. O Espírito Santo ele vem sobre você, o Espírito Santo que nos foi enviado, que nós vemos no Novo Testamento. O Consolador que nos foi enviado, ele vai vir sobre você. Aqui o Espírito do Senhor veio sobre ele. Mas agora nós temos o Consolador aqui conosco. Então, quando nós optamos pelo lado da obediência, a consequência é que ele vai nos trazer a libertação, a solução dos nossos problemas. E quando o Espírito do Senhor vir sobre a sua pessoa, ele não vai vir apenas por vir, não. Ele vai vir te trazendo a vitória. Olha, é isso que o texto está dizendo aqui. Só não enxerga quem não quer. O Espírito do Senhor ele vai te capacitar para vencer. O Espírito do Senhor não vem sobre você para fazer você um perdedor. Não, isso aí é contra a palavra de Deus. Deus ele vem sobre você quando você honra Ele para te fazer um vencedor. A sua vida vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas seja passando pelo momento difícil, Ele vai estar contigo. Ainda que pareça como lá no caso de Jó. Parece que é o fim. Nós vemos o final de restauração que Deus trouxe para Jó. Desculpa, estou meio ruim aqui. Mas eu creio que a mensagem está sendo entendida. Também algo que me chama a atenção é o versículo 11, para me encerrar essa reflexão. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. A terra ficou em paz durante 40 anos. Então, a consequência da obediência, além dela trazer para você a solução,
a libertação, trazer a vitória, trazer a presença do Senhor sobre a sua vida. A consequência da obediência, ela traz na sua vida o descanso em Deus. O povo ficou em paz durante 40 anos. O povo que, quando resolveu desobedecer a Deus, a Bíblia diz que Deus permitiu que o inimigo oprimisse eles por 8 anos. Mas quando eles obedeceram ao Senhor, Deus deu 40 anos de descanso para eles. Olha que texto maravilhoso. Então esse é o segredo. Deus ele vai trazer paz para a sua vida. Ah, mas no mundo tereis aflição. Não, isso é óbvio que no mundo teremos aflição. Mas se Ele passar com você essa aflição, se Ele te proteger nessa aflição, pode ter certeza que até nessa aflição você vai ter paz. Isso aqui não é coaching, não é coaching. Isso aqui, coaching não é nem bíblico. Isso aqui é a Bíblia. O povo caminhou 40 anos pelo deserto. Deus mandava maná, Deus mandava codornizes, Deus tirava a água da rocha para dar para o seu povo. 40 anos no deserto, tinha comida e tinha bebida. E Deus falava para eles não guardarem a comida para outro dia, porque no próximo dia Deus ia suprir as necessidades do seu povo. E aqueles que guardavam a comida apodreciam. Então esse é o segredo, devemos obedecer ao Senhor. Quer ter descanso no Senhor, obedece. Não guarda para outro dia, não guarda. O Senhor está falando que Ele vai prover hoje e o de amanhã Ele também irá prover. Basta você não guardar. Não guardar a comida para outro dia. Você está entendendo o texto? Porque quando os israelitas guardavam o maná para comer no dia seguinte, eles não estavam confiando que no outro dia Deus ia mandar maná de volta. Resultado, Deus mandava maná de volta e o que eles guardavam apodrecia. Então você tem que seguir o caminho da obediência. Esse é o segredo que Otiniel nos ensina. Esse homem é um homem que deve servir como espelho na nossa vida. O homem que obedecia ao Senhor trouxe para o povo de Israel a libertação. Trouxe para o povo de Israel a presença do Senhor de novo. Trouxe para o povo de Israel o descanso. Olha quantas coisas um homem trouxe. Deus entregou os inimigos de Israel na mão de Otiniel. Otiniel trouxe de volta à nação de Israel a presença de Deus. E quando você decide obedecer obedecer à vontade de Deus, você pega as pessoas que estão se afastando de Deus e você faz com que essas pessoas se acheguem diante de Deus novamente. É isso que Otiniel fez. E através de você as pessoas terão descanso em Deus. Que Deus possa abençoar você que ouviu essa mensagem. Espero que essa mensagem possa ficar gravada no seu coração. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida. Amém.